Com vocês, sou eu, Anderson do Connect Us Podcast. Muito obrigado a você que está aí do outro lado junto comigo. Mas essa missão, mas esse episódio que a gente vai estar gravando aqui do Connect Us Podcast. Se tiver alguém aqui no meu Instagram, tá aqui o link tá na bio do Instagram. Nós estamos no canal do Connect Us Podcast. Vamos estar aprendendo mais sobre a história de Jesus. Você que está aí do outro lado, você que está no Instagram, você que está aqui na live, por favor, compartilha com alguém para outras pessoas também serem abençoadas e juntos nós aprender da palavra de Deus. Você que já me segue aqui no podcast, sabe que o meu propósito é me conectar com você e juntos nos conectar com a palavra de Deus. Gente, então você que está aí no meu Instagram, faça um favor para mim, já envia essa live para alguém, já compartilha com alguém o link do Connect Us Podcast no YouTube. Estamos aqui nessa plataforma com o propósito de conectar com você e juntos nos conectar com a palavra de Deus. Você que está aí, por favor, tem tempo, vou esperar uns minutinhos aqui, como é que está você? Pode colocar teu comentário aqui no Instagram, no YouTube. No YouTube, eu estou no YouTube, pode colocar aqui que a gente vai estar batendo um papo, interagindo sobre a palavra de Deus. Vamos estar fazendo um estudo hoje, aprendendo sobre Mateus capítulo 3, do verso 13 a seguir. Uma pergunta a fazer logo no início: qual era o motivo, qual era a necessidade do batismo de Jesus? Então você que está aí do outro lado, vamos embora comigo que eu tenho certeza que vai ser uma live que a gente vai poder aprender mais a palavra do Senhor, tá bem? Então, sem muita delonga, você que está aí do outro lado, quem puder ler comigo no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, diz assim, capítulo 3, verso 3 a seguir. Então Jesus foi a Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, e eu que preciso ser batizado por ti? Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizar, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. É um texto que todos nós conhecemos, o texto a qual do batismo de Jesus, um texto que trata a respeito do batismo de Jesus, logo quando Jesus vai a público assumir o seu ministério. O Evangelho de Mateus, logo no capítulo 3, a gente vai ver que João Batista, esse homem que tinha uma culinária estranha, tinha uma veste estranha, completamente estranho, estava pregando, anunciando uma mensagem de arrependimento para o povo na época. E você que está do outro lado, é necessário você entender que o contexto a qual que João Batista estava naquele mundo antigo, naquele tempo, naquela época, era um período a qual que havia 400 anos que houve um silêncio na terra a qual que Deus não falava com o povo. Deus falava com o povo entre meio dos profetas. Nesse período aí de 400 anos, todos os profetas maiores e menores da Bíblia já havia se passado. Houve um silêncio de Deus, que Deus não comunicou com o homem durante 400 anos. E logo depois, período que passou os 400 anos, Deus levanta João Batista, a qual que inicia trazendo uma mensagem, uma pregação dura de ouvir. Ele tinha uma roupa esquisita de vestir, um traje esquisito de vestir, e comia uma comida muito diferente. Portanto, a questão do texto é: por qual motivo que Deus, ou melhor, a questão do texto é: quando Deus não se fala com o homem, quem que o homem está ouvindo? Se Deus parou de ouvir o homem, Deus parou de falar com o homem por conta do pecado que o homem estava tendo, por conta do pecado, da calamidade de pecado que o povo estava vivendo naquele tempo. Quando tem esse período de 400 anos que o homem, Deus não fala com o homem, Deus não comunica com o profeta, não havia nenhum profeta sobre Israel,
Qual o nível de pecado que você acha que estava? O índice com certeza aumentou muito mais, porque se Deus não está falando, quem fala é o diabo. Se Deus não comunica com o homem está fazendo a vontade do diabo, do maligno. Então você que está do outro lado aí, que puder, que estiver aqui no meu Instagram, vai para o canal do YouTube, do Connect Us Podcast, que nós vamos aprender hoje por qual motivo que Jesus batizou, qual era a necessidade do batismo de Jesus, por que Jesus batizou, Jesus sendo santo, sendo soberano, sendo filho de Deus, sendo o verbo encarnado, por qual motivo que era necessário ele ter passado pelo batismo das águas. Lembra-se bem que o batismo era para pecadores. João estava no deserto pregando, né, trazendo essa mensagem para pecadores, para homens pecadores, homens que nasceram do pecado, como diz o salmista Davi, em pecado gerou minha mãe, não pelo relacionamento, não, pelo fato que o homem, depois de Adão e Eva, já nasceu em um mundo contaminado pelo pecado. Pois bem, gente, vendo esse texto, então, João Batista ele entra num cenário a qual que havia um silêncio total, que Deus não falava com o homem por um período longo de 400 anos. E logo depois chega João Batista, iniciando essa mensagem para o povo, que a mensagem era assim: é necessário arrepender do pecado e ser batizado. E por qual motivo que João pregava essa mensagem? Portanto, primeiro, que nós precisamos entender, perdão do pecado naquele tempo não era através, a representação de perdão de pecado naquele tempo, naquela época, não era através de batismo nas águas. Naquele tempo, era ainda o tempo da lei. Perdão de pecado tinha que passar pela purificação, pelo sacerdote, todas aquelas questões culturais e religiosas da época, qual que Deus tinha ordenado para Moisés dar a lei para o povo, junto com os levitas, sacerdotes, que tinham que fazer todo esse processo de purificação. Portanto, agora aqui nesse cenário, João Batista ele entra trazendo uma nova mensagem para o povo, o que era necessário para arrepender dos seus pecados. Primeiro eles arrepender e depois passar pelo batismo. E João, que imergia esse povo na água. Lembre-se bem, que todo aquele povo que foi até o deserto para ouvir essa mensagem, todo aquele povo que foi ao deserto para ouvir essa mensagem, era homens pecador, era pessoas que estavam contaminadas pelo pecado. Essa mensagem a qual que João Batista dizia para o povo que era necessário arrepender do seu pecado e produzir frutos para o seu próprio arrependimento, eram homens que estavam contaminados pelo pecado. Homens que estavam fazendo a vontade do inimigo de Deus. O que chama atenção no texto é que, quando João Batista estava trazendo essa mensagem dura de ouvir, difícil de ouvir, aparece um no meio da história, a qual desse que nós vamos estar falando, que é Jesus. Então você que está aí do outro lado, você que está no Instagram, se você chegou no Instagram, faça um favor, corre lá no canal do Connect Us Podcast para a gente estar aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus e ver e aprender qual era a necessidade, por qual motivo que Jesus ele foi para o deserto ouvir essa mensagem dura de ouvir, uma mensagem que era para mim ouvir, a mensagem para você ouvir, a mensagem de arrepende do seu pecado, arrepende do meu pecado. Por qual motivo que Jesus foi para o deserto para ouvir essa mensagem? Então você que saiu do outro lado, entra aqui no canal do podcast, vem cá comigo para a gente estar aprendendo mais da palavra de Deus. Você sabe que eu estou aqui agora que é 9h20 da noite com o propósito de me conectar com você e juntos nos conectar com a palavra de Deus. Gente, o Evangelho de Mateus, nós estamos falando do Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Fiz a leitura do verso 13 ao 17. Então, dizendo aqui, esse que chega para ser batizado por João vai ser o segundo encontro de Jesus e João Batista. O primeiro encontro,
João Batista estava no ventre de Isabel. Agora o segundo encontro, João Batista na água para ser batizado. Primeiro encontro, João Batista no ventre de Isabel para ser próximo a nascer, e Jesus no ventre de Maria, qual que o anjo havia falado com Maria. João Batista estava com seus 6 meses de gestação, ao primeiro encontro, estava no ventre da sua mãe, e Jesus no ventre de Maria. Agora o segundo encontro de Jesus e João Batista, que a Bíblia vai narrar, vai ser João Batista dentro da água e Jesus caminhando a direção da água para ser batizado por João. Jesus vai em direção a João, e quando Jesus vai em direção de João Batista, ele tenta impedir Jesus. O texto vai mostrar que João Batista ele tenta impedir Jesus para que Jesus não fosse batizado por ele. João fala para Jesus: Jesus, olha só, eu que tenho que ser batizado por ti, porém tu vem a mim. Gente, esse texto é muito lindo, que Jesus fala para João, que seja assim, olha para você ver. Verso 13, mas Jesus foi a Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu que preciso receber do seu batismo. E Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu, permitiu. Agora a questão é, por qual motivo que o João ele tenta impedir Jesus? Que João sabia que aquele que foi ouvir aquela mensagem de pecador, Jesus não cometeu nenhum pecado. Jesus foi um homem, o único homem que viveu sobre a face da terra que não cometeu nenhum pecado. O único homem na face da terra, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. O único homem que viveu na face da terra que não cometeu nenhum pecado, que era santo, era Jesus. E ele foi da onde que estava aqueles pecadores, ouviu essa mensagem dura de ouvir, a qual que ele não precisava. E João, vendo Jesus, fala assim: espera aí, eu preciso receber do que você tem. Eu preciso receber do que você carrega. Eu preciso receber do seu batismo. E tu vens a mim? Jesus fala assim: João, ei, deixa assim por enquanto, para cumprir toda a vontade, toda a justiça de Deus. Como assim justiça? Você que está aí do outro lado, você que está no Instagram, está nos ouvindo no Instagram, ou você que está aqui no YouTube, você já foi justificado por alguém? Você sabe o que é ser justificado? Você sabe, justificado? Uma vez, eu fui pego em uma situação, numa blitz, a qual que eu estava todo errado. Eu não tinha direito nenhum de alguém querer me ajudar. Eu estava com o documento atrasado, sem carteira, numa posição de condenado que eu ia perder na época que eu tinha uma moto no Brasil. O policial que me abordou, ele ia fazer o seu trabalho e ia prender a minha moto. Mas nesse momento que esse policial ele ia prender aquele veículo que eu tinha na época, veio o seu comandante, chegou próximo dele e falou: eu conheço esse rapaz, conheço a família dele, pode deixar ele ir. Alguém que era maior, que era superior do que aquele policial que me parou, ele me representou, ele fez um favor para mim, ele me justificou diante daquele outro policial e me deu a oportunidade de eu ser livre. Sabe o que eu quero dizer para você? Por qual motivo que Jesus ele entrou dentro daquela água? Aquela água, querido, você que está aí do outro lado, você que está no Instagram sabe, aquela água, aquele batismo era somente para pecador, para homens que tinha pecado, homens pecadores que pecaram, que pecam diante de Deus. O batismo de Jesus era para a pessoa que estava arrependendo do seu pecado e tendo uma nova vida. Mas saiba bem, eu disse no anterior que naquele tempo era o tempo para arrependimento de pecado, tinha que ser pelo sacrifício, tinha que passar pelos subsacerdotes, tinha que passar pelos levitas, tinha que ser todas aquelas questões religiosas do mundo antigo. Agora, por qual motivo que Jesus ele entra naquela água?
pelo fato que depois que Jesus entrou naquela água, ele me representou diante de Deus, eu e você. O ministério de Jesus inicia no momento que ele entra dentro daquela água. Quando Jesus ele entra dentro daquela água, ele já estava assumindo que ele ia passar pela cruz, que ele ia passar pela crucificação, que a crucificação ia chegar 3 anos depois daquele evento que tinha acontecido do batismo nas águas, daquela imersão de Jesus naquela água. Sabe por qual motivo que Jesus ele entrou naquela água? Para justificar você. Jesus, ele entrou dentro daquela água para justificar você diante de Deus, que você era o condenado, você era o pecador, você que merece ouvir essa mensagem. Arrepende do seu pecado e dê fruto que mostra arrependimento. Você que é esse pecador, você que é esse condenado. Mas quando Jesus, ele entra naquela água para representar você diante de Deus, para justificar você diante de Deus. Sabe o que o policial fez comigo, que eu falei com você? Que o policial fez comigo lá no Brasil, quando ele me deu essa justificação, mesmo eu sendo condenado, Jesus fez por você. Quando Jesus entrou naquela água, querido, ele já estava assumindo que ele ia passar na cruz do Calvário por você ter a oportunidade de ser livre, de ser justificado diante de Deus. Todos que haviam passado pelo batismo de João, antes de Jesus, se Jesus não tivesse entrado na água, não teria mudado nada na vida deles. Mas pelo fato que Jesus entrou na água, eles foram justificados diante de Deus. Você que está aí do outro lado, por favor, não sei se tem alguém aqui no meu Instagram, mas se tiver, vai para o YouTube para a gente estar batendo mais esse papo. Se você tiver alguma pergunta a fazer a respeito desse texto no meu Instagram, eu não estou conseguindo ver quem está no Instagram. Vai para o YouTube, por favor, tá bem? E voltando ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao 17, aonde foi nossa leitura, nossa perícope. Voltando para o texto. Olha, se Jesus não tivesse entrado dentro daquela água, eu e você já estava condenados. Quando Jesus ele entra naquela água, ele já estava assumindo o que ia acontecer com ele 3 anos depois. Já estava assumindo a crucificação, já estava assumindo que ele veio para ir para a crucificação, ir para ser morto, para ser julgado, para ser condenado. Por qual motivo que isso aconteceu? Por qual motivo que eu estou dizendo isso? Pelo fato que, para perdão do pecado, tinha que haver sangue. Para perdão de pecado, tinha que haver derramamento de sangue, tinha que ter o cordeiro. Para perdão de pecado, gente, olha para você ver, você que está aí do outro lado, entende-se bem, que perdão do pecado, desde Gênesis, desde quando o primeiro homem peca diante de Deus, quem são os primeiros homens? Adão e Eva. Quando eles pecaram diante de Deus, eles comeram do fruto, optaram para ouvir a voz do inimigo e deixaram de ouvir a voz de Deus, o juízo, a sentença para eles era o quê? Morte. O juízo para aquele que pecou diante de Deus era morte. E essa morte era morte literal. Mas a graça de Deus, o favor de Deus com a vida do homem, desde o início, quando o homem opta a ouvir a voz do diabo e deixar de ouvir a voz de Deus, Deus aparece para o homem na história, Deus vai atrás do homem, pergunta o homem por qual motivo que eles estavam se escondendo de Deus, Deus intervém, Deus mata um cordeiro, derrama o quê? Sangue. Deus faz uma veste para o homem, expulsa o homem do jardim. Aquele cordeiro que morre, aquele cordeiro morre no local do homem, que deveria ter morrido ali era o homem. Consegue me entender? Então, você que está aí do outro lado, aquele cordeiro morre no local onde que deveria ter morrido era o homem. Agora, no Novo Testamento, quando a gente vai ver no batismo de Jesus que João estava ministrando para o povo arrepender do pecado, que deveria ser batizado, na verdade, Jesus estava assumindo que ele ia passar pelo cordeiro, pelo madeiro, que ele ia ser o cordeiro mudo, aquele sem defeito, para perdão de pecado de toda a humanidade. E para você que está aí do outro lado, eu não sei você que está aí ou você que está
me acompanhando agora ou você que vai ouvir esse podcast, esse vídeo em alguma plataforma, quem sabe no YouTube, no iTunes, em alguma plataforma, você que já passou pelo batismo, você lembra o que você sentiu? Você sabe. Eu gosto de ver batismo. Gente, se tem uma coisa que eu amo ver, sabe o que é? Batismo. Batismo, eu amo ver batismo, eu gosto do batismo. Porque quando a pessoa vai ser batizado, a pessoa ele entra naquela água chorando, rindo. Entra rindo. As mulheres vai toda maquiada, vai, tipo, você vai preparada para entrar na água, coloca a capa. Hoje em dia a igreja está mais moderna, aquela camisa preta. Só escrito I'm born again, eu nasci de novo. E quando a pessoa imerge naquela água, a pessoa vai chorando, começa rindo, melhor, entra rindo, sorrindo, tirando foto, posando para foto. Quando a pessoa é imergida e levanta daquela água, a pessoa começa a chorar. Se isso não aconteceu com você, se você ainda não batizou, ou você que já batizou, a gente sai desse evento fazendo esse questionamento. Eu não consigo decifrar o que eu senti na minha vida. Sabe por que você consegue sentir isso, queridos? Porque um dia, Jesus entrou naquela água para justificar você diante de Deus. Jesus entrou naquela água para assumir o seu lugar de pecador. Jesus entrou naquela água de homens, pecadores, homens que mereciam o juízo, a condenação para justificar você. Você que chegou aqui agora, quando eu disse para você, lá atrás, você que estava aqui, já melhor dizendo, você que já estava aqui, quando eu disse para você que o meu pai, quando o policial, ele falou, conheci o meu pai, que conhecia a minha família, que me conhecia, me liberou, ele estava me justificando de algo que eu estava completamente errado. Jesus, quando ele entrou naquela água, foi por você. Você que está aí do outro lado, você que era o pecador, você que merecia a condenação, você que merecia aquela mensagem. Mas Jesus, ele foi por você. E outra coisa que vai acontecer no batismo de Jesus, sabe o quê? Logo após do batismo de Jesus, que ele é imergido na água, a Bíblia vai dizer que o céu se abriu, veio do céu uma voz, uma pomba corpórea, representa o Espírito Santo, uma voz que disse assim, esse aí é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, ou a quem eu tenho muito prazer. Agora, o próprio Deus estava confirmando o ministério de Jesus. Eu não sei quem ouviu essa voz, se foi todos aqueles que estavam em volta para ser batizado, ou se foi somente João ou Jesus. O escritor disse que o céu se abriu, veio essa voz, veio essa manifestação, essa manifestação, essa representação do Espírito Santo de Deus através de uma pomba e pousou sobre Jesus. Quando um rei estava assumindo, estava permitindo o seu filho permanecer no seu legado, o rei dizia, esse aí é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus, ele veio para me justificar diante de Deus. Aquela água que Jesus entrou, aquela água que Jesus ele imergiu, foi para representar você. Você que é pecador. Eu que sou pecador. Nós que somos seres humanos, pecadores, mas que precisamos da graça de Jesus para justificar toda a obra de Deus. Que Deus abençoe você. Aqui está mais um episódio do Connect Us Podcast. Você que está aí do outro lado. Sou muito grato a você que está aí. Nos ajuda a compartilhar esse episódio. E toda semana vai ter uma live minha aqui com a exposição de um texto bíblico. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Eu quero poder encontrar com você mais vezes aqui, tá bem? Tchau, tchau. Fica com Deus.